Daí galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Daí como é que passaram esses dias? Espero que tudo bem. Então vamos dar, né, continuidade aí do nosso assunto, né? A gente já aprendeu um pouco aí sobre a pop art. Então a gente vai dar continuidade, né, da pop art e falar sobre um pouco sobre o expressionismo abstrato, tá bom? Na década de 1960 estava em curso nos Estados Unidos, né, um importante movimento da história da arte, o expressionismo abstrato. Foi, foi em paralelo com esse movimento que Andy Warhol começou a pintar. Então, esses movimentos estão ali, né, em paralelo. Entre os principais representantes do expressionismo abstrato estão, né, um que é bem conhecido aí, né, que é o Jackson Pollock, e William de Kooning, né? A produção desses artistas era essencialmente abstrata, como o nome sugere, e contava com a influência de diversas correntes do modernismo europeu do início do século XX. Então, esses artistas aí, né, desse expressionismo, né, abstrato, né, como o nome aí já diz, né, abstrato, né, porque muitas dessas telas, pinturas que eles faziam, né, de uma forma ali abstrata, você não reconhecia objetos, não reconhecia pessoas, não reconhecia nada. São formas assim que né, tem uma expressão do artista ali, mas só que elas não acabam, né, tendo um único objeto, alguma coisa que você possa identificar para a compreensão desse tipo de pintura. E eles estavam sendo influenciados, né, pelo modernismo, né, pelo expressionismo, né, pelo modernismo da vanguarda europeia, né, do início do século XX. Aqui fala um pouquinho sobre Pollock, né? Ó, Pollock, por exemplo, pintava arremessando ou pingando tinta sobre grandes telas estendidas no chão. Às vezes ele também deitava sobre a tela e se movia para imprimir traços usando o próprio corpo. Esse modo de pintar ficou conhecido como pintura de ação, né? E então como é que ele fazia, né? Aí nessa foto aí embaixo a gente consegue observar um pouco o que ele fazia. Ele colocava a tela no chão, daí ele pegava o pincel e ia gotejando tinta ali, ou tacava tinta mesmo assim, ou com o próprio pote ali, a lata da tinta ali, também usava vários artifícios, mas a tinta era gotejada, pingada, era jogada na tela. Então, com isso, que ficou conhecido, né, como uma pintura de ação, porque não era simplesmente ele mover, né, o pincel, ele mexia, né, gotejando, jogando, e algumas vezes, né, como fala também, que ele deitava sobre a tela e acabava usando ali o próprio corpo, né, para fazer algumas formas e alguns detalhes nas suas pinturas. Aqui mesmo a gente tem uma tela dele, né? E o que a gente pode ver, né, alguns materiais assim diferentes que ele usava, né, um pouco na sua pintura. Por exemplo, ali, ó, óleo, né, o esmalte, de óleo, esmalte e tinta de alumínio com fragmentos de vidro. Então, ó, são coisas variadas que ele usava, né? Tanto ali o óleo, né, que é tinta a óleo, né, um esmalte ali, né, a tinta de alumínio, fragmentos de vidro, né? Tudo isso ele usava. E a gente consegue ver também, né, o tamanho, né, dessas telas, né? O quão eram grande, né? Por exemplo, essa tela aí, 2 metros e 13 por 4 metros, né, e 89. Então são telas, né, gigantescas, né? E essa tela mesmo está na Galeria Nacional na Austrália. Acontece que, de modo geral, esses artistas do expressionismo abstrato desprezavam a cultura popular e a arte comercial. Então, ó, eles passavam no mesmo período aí da pop art do Andy,
mas eram totalmente, né, contra, né, eles desprezavam aquela arte que o Andy fazia, que era uma arte popular, uma arte comercial para vender. Ele queria fazer dinheiro, né, o Andy. Então era uma coisa diferente. É o contrário, né, disso. E foi nesse contexto que o Warhol iniciou a sua produção, né? O contexto do Warhol era ganhar dinheiro, né, com as suas obras. No início, ele mesclava a linguagem dos anúncios publicitários e respingos de tinta e borrões, como uma forma de se aproximar do expressionismo abstrato e tentar ser reconhecido pelos artistas desse movimento, que era tão prestigiado na época. Porém, a tentativa de Andy fracassou. Então, ó, o Andy no começo ele tentou pegar esses produtos aí, né, comerciais, populares, e trabalhar com essa questão de respingar tinta, desse tipo, que era muito popular no expressionismo abstrato. Só que ele não conseguiu, né? Ele só teve sucesso no modo que ele pintou mesmo lá, né? Os objetos, como a gente já aprendeu. Ó, ele não conseguiu esse reconhecimento e com o tempo passou a se empenhar no desenvolvimento da sua própria linguagem, ao lado de artistas, né, como Roy Lichtenstein e o Robert aí, que fazia parte do movimento da pop art. Então, ó, ele tentou, né, entrar nesse ramo aí do expressionismo abstrato que estava muito popular na época, mas com o estilo que ele criou também desse da pop art, né, que ele fez parte aí, também, né, depois de um tempo ele conseguiu, né, o sucesso e as vendas, né, como ele queria. A loja do pop. Ó, Andy Warhol estudou a dinâmica do mercado da arte e tirou proveito desses conhecimentos para vender suas obras a preço cada vez mais altos, sobre encomenda e em troca de altas somas de dinheiro. Ele produziu também uma série de retratos de personalidades prestigiadas na época. Quando morreu, o patrimônio de Warhol foi avaliado em 600 milhões de dólares. Então, o que ele pensava era vender mesmo, produzir para venda, né, comércio, né? Igual ele falava ele falava uma coisa assim que a arte de ganhar, o jeito de ganhar dinheiro era uma arte. Então ele, né, vivenciou essa perspectiva de vida. Ó, o estadunidense Kate Reading fez parte da geração de artistas que veio depois de Andy Warhol e que foi profundamente influenciado por ele. Reading ficou conhecido por desenhar com giz nos painéis vazios de publicidade dos metrôs de Nova York e também por pintar grandes muros de cidade. Como eram lugares de grande visibilidade, sua arte foi ficando cada vez mais conhecida, ganhando fama em diversos países. Henning participou da 17ª Bienal em São Paulo em 1983 e foi convidado a pintar o muro na capital paulista. Então, esse outro americano aí, ó, ele se inspirou, né? Ele veio uma geração aí depois do Andy Warhol, mas se inspirou no Warhol para produzir, né, seus trabalhos ali, né, suas pinturas, né, que eram muitas vezes aí feitas em muros nas estações do metrô de Nova York. Daqui a gente tem um exemplo, né, de como é que era o traço dele, né? Era simples e ele era bem ágil em sua produção, especialmente porque pintava em locais proibidos e às vezes precisava fugir da fiscalização. Chegou a ser preso, mas foi solto logo em seguida pois seus desenhos eram facilmente removidos. Então, ó, pode ver que os traços deles aí são bem simples, né? Então ele usava disso, né, para poder fazer a pintura muito rápida, porque sempre fazia em lugar proibido, né? Essas estações mesmo aí de metrô, né, eram proibidos de pintar. Então ele pintava em locais proibidos, daí ele tinha que pintar muito rápido para fugir, né? Chegou a ser preso, né, por isso, mas só como essas pinturas eram fáceis de sair, né? A tinta que ele usava não era uma tinta assim tão forte, então eles acabavam, né, liberando ele. Há uma outra curiosidade, né, sobre o Henning aí, é que ele, né, acabou fazendo também, teve uma loja por um tempo, né, vendendo as obras dele. Hoje em dia, acho que essa obra, não,
A loja não existe mais, mas ele acaba ainda vendendo pela internet, né? Acho que tem só a loja online. A influência de Andy Warhol no Brasil. Ó, um exemplo da influência de Andy Warhol e da pop art no Brasil é a da artista carioca Beatriz Milhazes. Em seus trabalhos, ela reúne colagens com papéis coloridos, embalagens de bala e chocolates, materiais banais e produzidos em escala industrial. Outro ponto em comum são as altas cifras em que seus quadros têm atingido nos últimos anos. Em 2016, uma de suas telas foi vendida por 16 milhões na Feira de Arte de São Paulo, em um dos maiores valores pagos pelo trabalho de um artista brasileiro. Então, ó, ela se influenciou aí pela pop art e pelo legado do Andy, né? Produzindo também, trabalhando com cultura de massa, né? Como a gente pode ver nessa tela aí, a gente consegue ver que tem embalagem de chocolate, embalagem de bala, então, e mesclando ali com a parte da pintura, com círculos, né? Ela trabalhava bastante essa questão de ter círculos também nos seus trabalhos, tá bom? Depois vocês dão uma pesquisada aí sobre outras telas da Beatriz, tá bom? É bem interessante e dá pra gente ver isso, né? Que não é uma cópia do Andy ali, né? Ela tem o seu próprio estilo, mas a ideia, tudo, né? Vem se inspirado nele, tá bom? Então, com isso a gente conclui a nossa aula de hoje, né? Só lembre de dar uma pesquisada aí sobre a Beatriz Milhares aí para ver umas outras telas delas, tá bom? Para vocês verem. E a gente volta na próxima aula, né? Dando continuidade aí ao assunto. Beleza, galerinha? Até mais. Tchau, tchau.